Olá, mais uma vez professor Marco Túlio com fundamentos de vibrações mecânicas. Vibrações forçadas harmonicamente em sistemas com um grau de liberdade. Hoje trataremos de transmissibilidade de força, considerando agora a base móvel. Bom, vamos lá. Bom, a gente já tratou de transmissibilidade de força, considerando a base rígida. Agora a nossa base ela é móvel. E mais, além dessa base ser móvel, então agora é a vibração da base que vai contaminar um determinado sistema. No caso da transmissibilidade de força para a base rígida, o equipamento contaminava a fundação. Nesse caso aqui, a excitação do meu piso, a excitação da minha fundação, ela vai contaminar um determinado sistema. Então, ou seja, a base vai estar se movimentando e vibrando o sistema. Tá? Então vamos lá. A situação aí agora é essa. Ó. Olha o fluxo da força transmitida. O piso se movendo, né, ou a base, para generalizar, contaminando o meu sistema, excitando o meu sistema. Então a gente já tratou lá de movimento de base, né, mas só não estava preocupado com a força transmitida. Agora a gente está se preocupando com a força transmitida. Algumas variáveis já nos são familiares. X governando o movimento do sistema e Y governando o movimento da base. Bom, então, eu não vou me estender muito, porque essa equação já está batida. Vocês pegam os vídeos anteriores, caso surja alguma dúvida, que a equação do movimento para a base móvel é justamente essa aqui. Certo? Então, e no caso aqui, esse carinha aqui, ó, mx dois pontos, como tem cara de força, ele por si só já é a força transmitida. Ele por si só já é a força transmitida. Certo? Por quê? Porque os elementos que conectam o piso ao sistema já está aqui, ó, força de mole e força de amortecimento. Então ela já é a própria força transmitida. No caso negativo, né, por causa desses dois menos aqui. Então a gente vai assumir da mesma forma a função que governa o movimento do sistema agora, né? Isso aqui a gente já viu lá atrás. Aqui podia ser seno ou cosseno, viu, gente? O que importa é que seja harmônico. Aí a gente pega a deriva uma vez para velocidade e deriva duas vezes para aceleração. Só que nesse caso que nos interessa diretamente, é essa última aqui para a gente substituir aqui, ó. Para a gente substituir aqui. Tá bom? Bom, então prosseguindo. Então, de forma que a minha força transmitida, né, aqui está em função do tempo, já está implícito que é em função do tempo, vai ter essa cara. Esse menos, aquele menos lá vai sumir, então vai assumir essa configuração. Só que nos interessa aqui a magnitude, né? A magnitude dessa força transmitida vai ser mx ômega ao quadrado. Dito isso, se a gente caminhar aqui, a gente sabe que Ft, né, a magnitude de Ft vai ser mx ômega ao quadrado. Como a gente sabe que a frequência natural ao quadrado é igual, por definição, é igual a K sobre M, então a gente pode isolar o M daqui e substituir aqui. Mais uma vez, esse M a gente substitui aqui. Substituindo aí, a gente vai chegar nessa configuração aqui, que a magnitude ela pode ser escrita dessa forma. Ômega ao quadrado dividido por ômega n ao quadrado, a gente sabe que ômega sobre ômega n, por definição, é a razão de frequências, né? Que é o R, Rzinho. Está aqui. Então, minha força transmitida é K vezes x R ao quadrado. Eu já tenho a cara a magnitude dessa força. Só que a gente sempre utiliza a expressão que a gente já utilizou no passado. Tudo vai nascer daquela expressão mãe. Tudo aqui, tudo. Então, ou a gente aproveita a expressão mãe diretamente, ou alguma coisa que saiu dessa expressão mãe. Então, a gente vai utilizar o seguinte. Primeiro, a gente vai isolar o x. Né? Desse Ft aqui, eu isolo o x. Se eu isolo o x, eu já começo a encontrar um caminho dele para utilizar com expressões já conhecidas, já tratadas lá atrás, inclusive a expressão mãe. Então, olha só. Essa expressão que eu já conheço aqui, ó, é da onde essa expressão veio? Veio lá da transmissibilidade de deslocamento da base móvel.
Ora, como aqui também a situação é de base móvel, eu vou pegar esse x que eu isolei daqui e vou substituir aqui. Se eu faço isso, olha o que acontece. Olha o que acontece. Tá? Eu vou obter essa expressão. Então, a coisa diferente que eu vou fazer aqui, eu vou passar só o r ao quadrado para lá. Se eu passo ele para lá, olha como é que fica a expressão. Isso aqui agora já é uma expressão nova para nós. Ou seja, a razão da força transmitida é dividido por KY, né, que Y é a amplitude do movimento da base, vai me dar esse bonde todo, é uma expressão nova. Então, se a gente plota essa expressão nova, vai dar esse gráfico maluco aí, ó. Diferente de tudo que a gente já viu até agora. Aqui no eixo horizontal a razão de frequências e aqui o nosso fator de amplificação, que a gente acabou de calcular, de deduzir aqui. Então, se perceba que à medida que o zeta cresce, ou seja, o fator de amortecimento cresce, a curva toma uma configuração. Ela vai chegando, assim, no shape, no primeiro, para os zetas mais baixos, ela se aproxima até do shape de coisa que a gente já viu. Mas tem algumas diferenças aqui, ó. Uma coisa que aparece aqui, que todas se interceptam um determinado ponto em um número mágico aqui. Que é exemplo que a gente já viu lá atrás, é a raiz de 2 também. A raiz de 2 também. Certo? Então, a coordenada desse ponto é raiz de 2 e 2 aqui, ó. Todos se interceptam nesse mesmo ponto. Lá atrás era 1, né? Aqui, né? Aqui é 2. Então, olha que interessante. À medida que eu aumento o meu amortecimento e eu começo a evoluir aqui na razão de frequência, olha o que acontece com a curva. A curva ela vai fletindo para cima aqui, né? Ela vai emborcando aqui para cima. Isso é ruim, né? Por quê? Se eu aumento muito a minha razão de frequência, ou seja, se eu aumento muito a minha frequência de excitação, porque está no numerador, eu começo a espichar muita curva para cima aqui. Então a minha força transmitida começa a aumentar demais. Ela começa a aumentar muito por conta disso aí. Então a gente, na hora de projetar uma suspensão, a gente vai explorar isso com bastante carinho nos exercícios, não vai ser aqui, mas se a gente aumenta muito o amortecimento, a gente também começa a transmitir muita força para o sistema. Então você começa a agredir mais o sistema. Então a gente tem que ter uma solução de compromisso, né? Ou na indústria o pessoal fala bonitinho assim, trade-off, né? O cara, vamos fazer um trade-off aqui, né? Porque são soluções conflitantes. Eu tenho que diminuir aqui a quantidade de força transmitida, então não posso acrescentar a quantidade de amortecimento que eu quiser. Mesmo porque ficar acrescentando amortecimento é dinheiro, né? Colocar amortecimento é colocar dinheiro. Então, o que vai nortear muitas das vezes aí é custo também, o budget, né? O dinheiro que você tem para gastar com o projeto. Certo? A gente tem que tomar esse cuidado. Então a diferença básica é por que fica essa formato? Porque tem um R ao quadrado de fora, né? Então a coisa começa a aumentar com quadrado aqui. À medida que o zeta aumenta. Certo? Então isso aqui é as situações de aplicação bem rapidamente, só para motivar. Suponha que você tem um microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico você não pode pôr em cima de uma mesa de jantar da sua casa, né? O microscópio eletrônico é um equipamento extremamente preciso, que não pode ser acometido de vibrações. Então, na hora de a gente projetar a suspensão, a base para isso aí, tem que considerar isso, né? Então, certamente o manual lá do equipamento ele vai falar, esse equipamento não pode ser submetido a uma aceleração maior que tanto. Ou uma velocidade maior que tanto. Ele não pode ser submetido. Então a gente tem que ter esse conhecimento para projetar a base adequada. Tá entendendo? Então tem muitos equipamentos da parte de metrologia que não pode ser acometido de vibração. Você tem que projetar uma basezinha para que a vibração não venha do piso. Porque o piso, a rigor, se move, né? A rigor se move. O piso que você está aí na sua casa, no prédio, a gente acha que não se move, mas se move. Muitas vezes a gente assume ele rígido porque a movimentação dele é muito pequena frente às amplitudes que a gente vai ver no sistema. Mas tem casos que não é bem assim, que os equipamentos são mais sensíveis, a gente precisa considerar essas coisinhas aí. Tá? Mas, mais uma vez, a gente vai explorar isso com detalhe em exercícios. É só para motivar vocês aqui. Tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Peço que
disseminem esse material, inscrevam-se no canal, compartilhem, para a gente poder produzir mais material aqui com qualidade para vocês. E a ideia é ajudar, né? Vamos que vamos. O negócio não é simples, só a prática que nos vai levar à perfeição. Então, um grande abraço e até a próxima. Exact vibration, sequence, instrumentation. There almost always need a